Olá, sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar um assunto muito importante: negar o perdão. O que isso pode causar em nossas vidas? Pode causar ansiedade? Depressão? Dependendo do grau da pessoa a qual nós negamos o perdão, pode causar em nós a rejeição, a dependência emocional e enfermidades físicas, porque a falta de perdão afeta o nosso emocional e o nosso corpo também. Bem, vamos falar hoje sobre esse tema muito importante. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta emocional, cristã e terapeuta sistêmica. E hoje eu quero trazer aqui para vocês esse tema muito importante e como ele afeta a nossa vida quando nós dizemos, não vou perdoar. A partir de hoje eu vou viver a minha história, mas eu não perdoo essa pessoa. Quando ela está longe, é ótimo. Mas e se essa pessoa for a sua mãe, o seu pai, sua avó, seu tio, sua tia, sua irmã? Dependendo do grau de parentesco, essa falta de perdão pode causar em nós muitas dores físicas, enfermidades crônicas pela falta de perdão. Eu sei que talvez você vai dizer assim para mim, Agostinha, eu fui vítima de uma situação. E por causa dessa vítima, você está arrastando uma dor emocional negativa em sua própria vida. Essa dor está te levando você a viver um vitimismo, bloqueando a prosperidade na sua vida, bloqueando a sua saúde e o seu bem-estar. Porque quando nós não liberamos o perdão, nós trazemos sobre a nossa vida laços emocionais negativos que vai nos aprisionando, nos fazendo dependentes. Por exemplo, se eu tenho uma mágoa com a minha mãe, eu vou tornar dependente dela para o resto da minha vida se eu não liberar esse perdão. A prosperidade não vai chegar até mim, a bênção não vai chegar até mim. Por quê? Porque eu não consigo liberar o perdão da minha mãe. Por exemplo, quando criança, se a tua mãe era uma pessoa muito ausente por causa do trabalho e ela te comprava com presentes, com coisas, quando você chega à fase adulta, você carrega ainda aquela emoção da ausência, se sente rejeitado, abandonado, porque a tua mãe não se fez presente na tua vida. Ela te comprou com coisas, mas não comprou a presença dela na tua vida. O que acontece? Fica esse vazio emocional, trazendo isso para dentro do seu relacionamento, onde você vai ter conflito nesse relacionamento com o seu marido, porque você vai querer dele algo que a sua mãe fazia. Então você não vai se preencher com carinho, com a atenção dele, porque você vai ficar assim, a minha mãe não me deu, a minha mãe não fez. De maneira inconsciente, você então começa a prejudicar a tua mãe, fazendo o quê? Criando dívidas, criando doenças, dificuldades para você ter a atenção dela, o carinho dela. Porque quando você está doente, a primeira pessoa que você vai ligar, quem é? E é essa pessoa que está ainda ferindo, a qual você ainda está enlaçada com ela por causa da dor, por causa dessa dependência emocional, porque não conseguiu liberar o perdão. É importante que você libere o perdão para fechar ciclos. Os ciclos com a sua mãe, foi a minha mãe que eu fiquei, ela me feriu demais quando eu era criança, ela me xingava, ela me batia, ou então ela me maltratava, ou então minha mãe me abandonou. Você veja, você está nesse ciclo ainda emocional com a sua mãe. Quando você libera esse perdão, você fala assim, mãe, a partir de hoje eu te perdoo por aquilo que a senhora pôde dar, porque foi o seu melhor que a senhora podia me dar, mas a partir de hoje eu quero viver a minha história, independente da sua. Ficou um vazio dentro de mim, mas eu não quero mais ficar carregando este vazio e eu libero esse perdão para a senhora. Perceba, quando você faz essa liberação, você tira o vazio, tira aquela emoção negativa que vinha da sua mãe para começar a viver a sua nova história. Eu sei que talvez você vai falar assim para mim, Agostinha, eu não consigo perdoar. Eu venho para terapia, porque na terapia a gente faz todo um processo de entender, de chegar até a raiz desse problema. Você não vai chegar falando assim, agora eu tenho que perdoar a minha mãe. Não, nós vamos entender a sua história, nós vamos entender a sua ferida, aonde está te doendo, por que está doendo. E depois desse momento que você entender, porque é importante você ter consciência da dor, aonde
aonde está a raiz dessa dor, quando foi o momento que lhe foi causado, para depois então liberar o perdão. Porque muitas vezes nós ficamos parados, nós endurecemos o nosso coração, somos orgulhosos, somos egoístas e não queremos liberar perdão. E quando nós não queremos fazer essa liberação, nós sobrecarregamos a nossa própria vida, querendo dar qualquer solução em vez de dar a solução, que é liberar o perdão. E qual é o impacto, então, dessa não liberação do perdão em nossa vida? Nós começamos a carregar doenças físicas e doenças emocionais. Caímos na depressão por causa do impacto dessa dor, olhamos sempre para trás, nunca conseguimos seguir a nossa vida adiante. Temos doenças crônicas físicas por causa dessa falta de perdão, como muitas vezes nós já chegamos a ouvir pessoas que não conseguem perdoar. A pessoa adquire o câncer, adquire muitas vezes na sua vida doenças de pele com alergia, adquire também enxaquecas constantes. Por quê? Porque ela não conseguiu assimilar, o corpo não conseguiu assimilar essa falta de perdão, então ele fica nesse ciclo constante, passando por aquela dor, repetindo, remoendo aquele sentimento antigo. O estresse na nossa vida, ele vai liberando um hormônio chamado cortisol. Ele vai alimentando isso daí no nosso corpo de maneira com que ele vai trazendo algumas enfermidades bem definidas. Entre elas nós temos o quê? Eu vou ler para você. O aumento do peso, onde você às vezes pode dizer assim, eu não entendo por que eu estou ganhando peso, porque o cortisol ele está em disfunção no seu corpo por causa desse estresse, por causa dessa falta de perdão, e vai causando em você esse aumento do peso. A pressão alta e a insônia. Quantas vezes você percebe que do nada a pressão subiu, do nada você começa a não dormir direito, preocupado, remoendo algumas emoções antigas, a sua mente não consegue descansar e aí você fica ali alimentando aquele sentimento, aquela emoção, aquela pressão alta vai subindo e ela vai desregulando no seu corpo por causa de uma emoção passada. Não conseguiu fechar aquele ciclo emocional que estava te aprisionando. Tem também a ansiedade e uma fraqueza muscular. A ansiedade vai jogando para nós um futuro pelo qual ainda não foi resolvido no passado. Então nós começamos a querer vingar, a querer a ruína daquela pessoa, dizendo para ela assim, aqui se fez, aqui se paga. E assim, não é nós que vamos fazer essa cobrança, é o próprio tempo vai fazer a sua cobrança dos caminhos certos ou errados que escolhemos. Mas se você não escolher perdoar, quem vai sentir esse peso, né, esta cobrança negativa, é você, não é a outra pessoa, porque você está vivendo o passado, você não conseguiu liberar, fechar esse ciclo do passado, e vai causando também essa deficiência muscular, porque você não cuida da sua saúde, você não cuida da sua alimentação, preocupado ainda com o mal que aquela outra pessoa fez para você. Por isso que liberar o perdão é você realmente desamarrar essas correntes passadas que estão te aprisionando nesse momento presente. Então, como é importante a gente entender qual é a raiz desse problema? Aonde que foi causado, aonde que foi a origem que causou toda essa irritação? Foi com meu pai, foi com a minha mãe, foi com a minha avó, foi por alguém que deveria ter cuidado de mim e não cuidou? Quando nós entendemos qual é a raiz desse problema, então nós começamos a libertar a nossa mente de tudo aquilo que foi uma história de dor. Eu sei que você sofreu, você foi vítima de uma circunstância, você foi vítima de uma situação, você foi vítima de uma pessoa, mas você não pode permanecer nesse lugar de vitimista. Você precisa então buscar ajuda através da terapia e eu estendo a minha mão para que possa ajudar você a sair dessa dor, sair desse sentimento de irritabilidade constante porque você não conseguiu perdoar, sair dessa emoção de névoa mental que às vezes vai esquecendo, vai lembrando, vai voltando para trás e você não consegue mais viver a sua história porque você não consegue criar o seu momento. Você vai tendo dificuldade de concentração para poder guardar coisas, ter memórias, e ao mesmo tempo você vai tendo colapsos de memórias, de maneira com que você não consegue adquirir novo conhecimento, memorizar informações. Você sempre vai ficando de uma maneira
superficial, porque a mente não vai guardando informação. A pessoa chega até mesmo a ter o problema do Alzheimer, porque ela não quer mais recordar todo aquele sofrimento que ela viveu desde a infância, e aí a vida em si não proporcionou coisas boas para ela, não proporcionou bem-estar, e aí ela continuou sofrendo, continuou num relacionamento que permaneceu na dor, permaneceu repetindo ciclos, e aí ela chega numa idade que ela fala assim: eu não quero lembrar de mais nada, eu não quero mais ter essa memória, eu não quero mais viver essa dor. E aí então a própria mente, para defender esse corpo, ela entra nesse ponto do Alzheimer, de não querer mais refletir, não querer guardar, não querer recordar, ou então ela recorda coisas repetindo de dor, ou ela repete coisas do passado, ou então ela fica repetindo frases de hoje em dia. Por quê? Porque a memória dela já criou um bloqueio de defesa diante da situação pelo qual ela viveu a vida inteira. Quando nós estamos doentes fisicamente, nós fazemos o quê? Nós procuramos um médico para que o médico então possa diagnosticar qual é o nosso problema, a dor que nós estamos passando. Mas quando nós vivemos numa dor emocional, nós esquecemos de também buscar a terapia para que possa ter um diagnóstico, para que possa ter um tratamento, um acompanhamento para mudar a nossa história. Cuidar da nossa saúde mental e cuidar da nossa saúde emocional vai fazer total diferença. Porque quando uma mulher é curada, ela cura o ambiente que ela está. Mas quando uma mulher é ferida, ela fere também as outras pessoas que estão ao seu redor. A decisão agora de buscar ajuda para curar as suas feridas é uma decisão sua, de dizer: eu preciso realmente de um cuidado com a minha saúde emocional e a minha saúde mental. Quando nós não conseguimos liberar o perdão, nós criamos uma dependência emocional com aquela pessoa. Perceba, a gente fica preso a tudo aquilo que aquela pessoa está fazendo. Então, se ela se dá bem, nós ficamos presos dizendo assim: por que ela não me ajuda? Por que ela não faz algo por mim? Se aquela pessoa conquistar uma vitória em sua vida, uma nova oportunidade, nós começamos então a querer azarar a vida daquela pessoa, como dizendo para ela assim: você ainda tem uma dívida comigo, você não pagou todas as suas contas, você tá feliz aí, mas você tá me prejudicando aqui. Você tá vivendo bem aí, mas você aqui esqueceu que você fez esse mal para mim. Então veja, nós criamos essa dependência emocional de maneira com que a gente vai sempre apontar para aquela pessoa que ela deve algo para nós, apontar para ela dizendo assim: você precisa quitar a sua dívida emocional comigo. Por quê? Porque nós criamos uma dependência emocional, e quando nós criamos essa dependência emocional, a gente não consegue viver a nossa própria história, porque a gente não consegue olhar para nós mesmos, a gente só fica olhando para o outro, percebendo o que o outro está fazendo, o que está acontecendo na vida do outro, o que ele está realizando, e a gente esquece de olhar para nós mesmos, porque esse momento de liberar o perdão é o momento em que a gente faz o quê? Uma quebra dessa emoção negativa, uma quebra de passados, dizendo: vou fechar esse ciclo, essa vida não me pertence mais, essa história não me pertence mais, para iniciar a sua própria história, buscando a sua prosperidade, buscando o seu bem-estar, buscando a sua saúde, e para que você possa viver feliz na sua história que você está criando. Quando a gente se abre para liberar o perdão, é a gente dizendo assim: eu vou deixar o meu passado para trás e a partir de hoje eu vou buscar a minha identidade, a minha história. Então eu faço uma pergunta hoje para que você possa olhar de frente do espelho e dizer: quem eu sou? Quem eu sou além daquela pessoa? Qual é a minha identidade, quais as minhas características? Porque você tem potencial, você tem capacidade de ir mais longe, mas às vezes está aprisionado àquela pessoa, dependendo emocionalmente dela. E nessa dependência emocional, você não consegue encontrar uma regulação nas suas emoções. E aí você fica esse alto e baixo em busca de um equilíbrio, em busca de uma solução inconsciente
daquilo que você vivenciou na sua vida. Eu quero estender a minha mão para você que nessa jornada emocional, nessa cura das emoções, nessa cura da falta desse perdão, você possa encontrar realmente a liberação, deixando o seu passado para trás, encontrando o seu equilíbrio emocional e ainda mais descobrindo quem você é, o seu potencial, até onde você pode ir. Você quer sair desse quarto escuro? Você quer sair desse quarto da bagunça, eliminar esse quarto da bagunça, que ali você tem escondido as emoções, as coisas que passou? Você quer viver essa nova história, viver um novo na sua vida? Eu sei que muitas vezes você possa até ter medo de liberar esse perdão, mas eu digo para você, ao momento em que você conseguir liberar esse perdão, você vai viver muito mais leve, vai ter saúde e vai poder viver muito bem, independente daquilo que te causaram. Existe sim um caminho, e esse caminho é a terapia emocional. E isso só depende de você, o seu sim para dizer eu quero ser curada, ou o seu não, eu vou permanecer aonde está por mais algum tempo, por mais alguns anos. E eu convido você, liberte-se dessa falta de perdão, liberte-se dessa dependência emocional, dessa prisão emocional que você está ligado com essa pessoa. Vem viver uma nova história, vem viver um novo desafio e entender, é possível sim ser feliz, liberando, deixando o passado para trás e iniciando um novo ciclo com a sua história. E se esse vídeo tocou, ele fez sentido para você, que você possa compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir mais dessa história para ser curado também nessa falta de perdão e nessa dependência emocional. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um super beijo.